Eu convido os irmãos para lermos a palavra no livro de Josué, capítulo 11, versículo 16 ao 23. Josué, capítulo 11, versículo 16 ao 23. Abra sua Bíblia nesse texto. Josué, capítulo 11, 16 a 23. Leiamos. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra. As tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nem um dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, que nos remete a este fato tão extraordinário da manifestação da tua graça na vida do teu povo que se estabeleceu na terra da promessa. Nós pedimos agora, com a tua santa palavra aberta, a direção e a orientação procedente do Espírito do Senhor na exposição da tua palavra, na compreensão da tua palavra e na disposição de prática da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das grandes questões que o ser humano vive no atravessar dos séculos é: quem comanda a nossa vida? Certamente as pessoas responderão a essa pergunta de diversas maneiras. Alguns vão dizer: eu comando a minha vida. É muito pouco sermos comandados pelo nosso próprio eu. Outros acabam sendo comandados por outras pessoas, pelas influências de amizades, pelas influências várias. Tais pessoas não têm critérios do que é certo, errado. O critério é a vivência e a influência que procede do outro. Ainda outras pessoas recebem a voz de comando procedente do próprio inimigo das nossas almas, como a própria palavra de Deus diz. Há muitos que são dirigidos pelo príncipe da potestade do ar. Portanto, irmãos, existem muitas vozes de comando a dirigir a vida das pessoas. É por isso que nós deparamos com um mundo em confusão. É por isso que nós deparamos com um mundo sofredor, batendo cabeça de um lado para o outro. Felizes são aqueles
que não apenas podem dizer, mas podem viver o comando que procede do Senhor dos Exércitos, do Deus único, soberano e cheio de amor e de misericórdia. Este texto bíblico nos relata um pouco da história do povo de Israel. Aquele povo que, de forma milagrosa, foi tirado do domínio dos egípcios, peregrinou pelo deserto e foi introduzido na terra de Canaã. Qual era o comando sobre a vida daquele povo? O comando era divino. Por isso aquele povo chegou até a terra da promessa. Mas embora o comando seja divino, tenha sido divino, nem sempre aquele povo soube andar debaixo deste comando divino. Para eles, em muitos momentos, quem os comandava era Moisés. Certamente os irmãos lembram quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Eles pediram para construir um bezerro de ouro, alegando o seguinte: nós não sabemos o que foi feito de Moisés. Vamos construir deuses que possam ir adiante de nós. Para eles o comandante era Moisés, e na perda deste comandante, eles buscam outras soluções. Isto porque Deus não estava, Deus estava comandando, mas eles não estavam andando sob o comando de Deus. Em outros momentos, o comando que eles obedeciam era o próprio eu. Quando eles murmuraram contra Deus, com referência à comida, com referência à água, quando eles disseram que Moisés os levara ao deserto para morrerem, quando eles desejaram as comidas que havia no Egito, eles chegaram a esta posição exatamente porque eles estavam sob o comando do eu. E eles não viam possibilidade de resolver aquelas situações. Não viam recursos para resolver aquelas situações e se veem frustrados, porque quem estava comandando no conceito deles não era Deus, era o próprio eu. Meus irmãos, já esse texto bíblico nos mostra e nos conduz a uma etapa final da caminhada daquele povo, quando eles lutaram contra alguns habitantes de Canaã, sob a liderança de Josué, mas principalmente sob o comando de Deus, e sob o comando divino, eles venceram aqueles adversários, se estabeleceram em Canaã. E esse texto bíblico termina com a expressão formidável, que o povo repousou da guerra. Houve paz. Eles se estabeleceram na terra da promessa. Mas isto, irmãos, porque eles aprenderam a andar sob o comando de Deus. Nós estamos na nossa caminhada. Caminhada que algum dia parece tranquila, mas nem sempre. Porque nós enfrentamos também desertos, enfrentamos tentações, dificuldades. Nós precisamos aprender, em todas estas situações, caminharmos sob o comando de Deus. Nessa noite, quero chamar os irmãos para dentro deste texto bíblico, pensarmos em nossas vidas sob o comando de Deus. E eu considero inicialmente aqui, irmãos, que quando nós andamos sob o comando de Deus, as batalhas que nós enfrentamos, as batalhas são oportunidades na nossa vida. As batalhas são oportunidades. Meus irmãos, Deus havia prometido a terra de Canaã para o seu povo. O sonho daquele povo era se estabelecer na terra de Canaã. Mas a terra de Canaã estava habitada por outros povos.
O Senhor lhes prometeu vitória sobre aqueles povos, mas aqueles povos ainda estavam estabelecidos em Canaã. E, meus irmãos, nós podemos imaginar o que se passava na cabeça daquele povo, possivelmente. Será que não haveria uma outra maneira de nós tomarmos posse de Canaã sem passarmos por estas batalhas? Será que de fato nós poderemos vencer estes inimigos? É muito fácil nós nos conformarmos com a situação diante das batalhas que nós enfrentamos, temermos as batalhas e, quem sabe, fugirmos das batalhas. Mas, irmãos, aconteceu aqui algo extraordinário. No verso de número 20 do capítulo 11, relendo: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, do coração dos povos daquela terra, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O que Deus fez, irmãos? Deus endureceu o coração dos povos que habitavam naquela terra, para que aqueles povos se levantassem contra Israel, não para vencer Israel, mas para que Israel os derrotasse completamente. O povo de Deus enfrentou aquelas batalhas, e aquelas batalhas foram oportunidade para o povo de Deus, oportunidade para se cumprir o propósito do Senhor, oportunidade para aquele povo tomar posse da terra que o Senhor lhes dava. Meus irmãos, diante das várias batalhas que nós podemos enfrentar na vida, às vezes pode bater no coração um temor, uma insegurança, uma dúvida. É verdade, irmãos, que nós não devemos enfrentar batalhas produzidas pelos nossos próprios pecados, como Pedro nos ensina, que não devemos sofrer em função da prática do mal ou de nos intrometermos em negócio alheio, mas devemos sofrer como cristãos. Quando nós, como cristãos, enfrentamos as batalhas que se levantam à nossa frente, tendo Deus no comando, estas batalhas são oportunidades de Deus para nós. Oportunidades para estabelecer o propósito de Deus na nossa vida. Oportunidades para Deus nos dar maturidade espiritual. Oportunidade para Deus trazer bênçãos maiores à nossa vida. Nós estamos aqui hoje testemunhando a nossa fé, prestando culto a Deus, tendo a palavra nas mãos. Mas uma breve olhada pela história vai nos mostrar que no passado, servos de Deus entenderam que estavam sob o comando de Deus. E as batalhas foram apenas oportunidade para estes servos de Deus. A começar pelo próprio Senhor Jesus, que enfrentou batalhas diante das tentações do inimigo, batalhas na prisão, batalhas no julgamento, na crucificação, mas tudo era apenas oportunidade para se levantar um povo que crê em Jesus, herdeiro da bênção do Senhor. Mais tarde, quando os apóstolos estavam em Jerusalém, tudo parecia maravilhoso, porque havia comunhão entre os irmãos. Eles perseveravam na oração, no culto, na comunhão. Estava tudo muito bom em Jerusalém.
Mas eis que vieram dias de perseguição, de sofrimento. Foram batalhas que os apóstolos enfrentaram. Mas também ali, aquelas batalhas eram oportunidade de Deus para a igreja, porque a partir dali a igreja se estendeu, foi dispersa, levando o evangelho para várias outras regiões. Tiago VI, que foi rei inglês, subiu ao trono, criando uma grande expectativa de dias melhores para a igreja cristã, para os servos de Deus que sonhavam com uma igreja mais pura, mais livre para servir ao Senhor. Mas eis que foram decepcionados, porque Tiago não lhes ofereceu esta liberdade. Antes houve perseguições. Eles saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, sonhando com dias melhores, mas não encontraram também um ambiente razoável. Eles saíram da Holanda, vieram para a América do Norte, e da América do Norte para o Brasil, para Uberaba. Meus irmãos, as batalhas que eles enfrentaram no passado não significaram uma ameaça e uma derrota, mas tão somente oportunidades de Deus para que o evangelho chegasse até nós. Talvez a sua batalha está no campo da fé. Talvez a batalha que você enfrenta nestes dias esteja no campo da saúde. Quem sabe uma batalha no seio familiar, não sei, mas certamente você sabe o tipo de batalha que você tem enfrentado. A grande necessidade é que nós nos submetamos ao comando de Deus enquanto enfrentamos as batalhas, porque se Deus comanda a nossa vida, estas batalhas significarão oportunidade de Deus na nossa vida. E queira Deus que assim aconteça com cada um de nós. Mas, irmãos, esse texto vem nos mostrar também que quando nós andamos sob o comando de Deus, as batalhas são oportunidades, mas as batalhas são também meio para nós vencermos gigantes. Quando nós andamos sob o comando de Deus, nós vencemos gigantes. Atente aí para o versículo 21, que diz: naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Meus irmãos, afirma que Josué destruiu totalmente os anaquins, que nenhum anaquim sobreviveu na terra de Israel, exceto alguns que fugiram para o território dos filisteus. A pergunta é: quem eram os anaquins? Os anaquins eram os descendentes de gigantes, homens de grande estatura. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 3 fala a respeito de Og, rei de Bazã, fala a respeito de uma espécie de caixão que era feito de ferro, com a medida de 9 côvados e meio de comprimento. Cerca de 4 metros e meio. Cerca de 4 metros e meio de comprimento. Agora você imagina que esse caixão foi feito sobrando algum espaço. Possivelmente um homem com cerca de 4 metros. A Bíblia fala também a respeito de Golias, que lutou contra Davi. E Davi venceu Golias. Inclusive, abrindo um parêntese, Golias fazia parte destes que fugiram para o território dos filisteus, para Gate, para Gaza, como Asdod, como nós vimos.
Era um homem de 6 côvados e 1 palmo, cerca de 3 metros. Meus irmãos, os gigantes foram causa de medo para o povo de Deus. Os irmãos devem lembrar o relatório dos espias, conforme o registro em Números capítulo 13, quando os espias disseram que havia gigantes na terra de Canaã, e que, portanto, eles não poderiam tomar esta terra porque eles se sentiam como gafanhotos diante destes gigantes. Agora, irmãos, quando o povo marchou sob o comando de Deus, tudo se modificou. Tudo se modificou. O povo deixou de ser gigante e os gigantes deixaram de ser gigantes. Porque sob o comando de Deus, todos aqueles gigantes foram vencidos. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o Senhor Jesus enfrentou o tentador no deserto. O Senhor Jesus enfrentou os nossos pecados na cruz. O Senhor Jesus enfrentou a morte e desceu à sepultura. Mas o Senhor Jesus venceu a estes gigantes que se colocam no caminho da humanidade. O Senhor Jesus os venceu. Qual é o comando que está sobre a sua vida? Se nós podemos dizer que o comando sobre a nossa vida pertence ao Senhor, então caminhemos frente aos gigantes que se levantam. Mas, irmãos, como nós vimos, alguns gigantes sobreviveram na terra dos filisteus. O Senhor Jesus veio ao mundo e venceu os gigantes. Mas existem alguns gigantes perambulando pela terra dos filisteus. E de vez em quando, nós nos deparamos diante de alguns gigantes que se apresentam em nosso caminho. Eu estou dizendo, quando se levantam certas situações, certos problemas, certos desafios no nosso caminho, e que nós olhamos e eles parecem tão grandes, e nós nos parecemos tão pequenos diante deles. Você já enfrentou alguma situação assim? Mas, irmão, continue caminhando sob o comando do Senhor. E sob o comando de Deus, os gigantes serão abatidos. E o povo de Deus permanecerá de pé. Porque na volta de Jesus, todos os gigantes serão eliminados e o povo de Deus estará para sempre com o Senhor. Porque quem anda sob o comando de Deus vence pela graça do Senhor todos os gigantes. Finalmente, viver sob o comando de Deus é saber que as batalhas são oportunidades, é vencer gigantes. Mas finalmente, irmãos, andar sob o comando de Deus é também ver laços desfeitos. É ver laços desfeitos. Veja aí o verso 19. O verso 19 diz assim: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Meus irmãos, está dizendo que os heveus fizeram paz com Israel. Mas, pastor, onde é que está laço desfeito? Preste atenção para você compreender. Fazer paz com aquelas nações era um laço, e Deus já havia avisado para seu povo que fazer paz com aquele povo seria um laço para o povo de Deus. Um laço que levaria o povo de Deus a casamentos mistos e que levaria o povo de Deus à idolatria. O capítulo 9
nos retrata que tipo de paz que foi efetuada. No capítulo 9, retrata a experiência dos heveus, ou dos gibeonitas. Eles vestiram roupas velhas, rasgadas, pegaram pão bolorento, vinho em odres velhos, se apresentaram a Josué, dizendo que vinham de uma terra distante. Vieram para fazer aliança com o povo de Israel. Ali estava um laço para o povo de Deus. Um laço para o povo de Deus. E no capítulo 9, versículos 14 a 16, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Meus irmãos, por que aceitaram fazer aliança com os gibeonitas? Os gibeonitas mentiram, mas a grande questão é que o povo de Israel se apressou em estabelecer paz, em fazer aliança, e não consultou o Senhor. Neste ato, eles não estavam sob o comando de Deus. Porque somente debaixo do comando de Deus é que os laços são desfeitos. Se eles tivessem consultado ao Senhor, aquele laço teria sido desfeito. Meus irmãos, a palavra de Deus afirma que é o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91. Mas afirma que o Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. A estes o Senhor os livra do laço do passarinheiro. Por isso, irmãos, nós precisamos andar sob o comando de Deus, porque é sob o comando de Deus que os laços se desfazem. Se nós andarmos sob o comando do eu, o comando das pessoas, nós cairemos no laço do passarinheiro como Israel caiu. Pastor, mas que laço é este? É o laço para você que é jovem. Em um namoro que você não consulta os princípios da palavra e não consulta a Deus. Cai em um laço. Quem sabe casando com uma pessoa que não é a pessoa de Deus para você. Aquele laço que é colocado diante dos seus pés para você pecar contra Deus. Neemias, o reconstrutor dos muros de Jerusalém, se empenhou debaixo do comando de Deus para reconstruir Jerusalém. Sambalá armou alguns laços para Neemias, dizendo: eu quero marcar uma reunião com você. Mas Sambalá tinha o objetivo de armar uma cilada para Neemias. Neemias, andando sob o comando de Deus, percebeu o laço e disse: não, eu não posso deixar a obra para ir ter contigo.
Meus irmãos, existem laços diversos para as nossas famílias pecarem contra Deus. Laços para gerarem fracasso espiritual, desânimo espiritual, para desestimular a nossa fé, e nós não podemos colocar os pés nestes laços, e nós só não vamos colocar os pés se nós andamos sob o comando do Senhor. Existem muitos comandos na vida. O comando do eu, comando dos ídolos, comando do inimigo das nossas almas, comando das diversas filosofias dos nossos dias, comando de pessoas. Qual é o comando que dirige a nossa vida, que determina o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar? Queira Deus que o comando seja o comando que procede do Senhor. Porque se nós andamos sob o comando de Deus, as batalhas que nós enfrentamos vão ser oportunidades de Deus para a nossa vida, para o propósito de Deus se estabelecer, para a bênção do Senhor se manifestar em nós. Gigantes que se levantam serão vencidos, e os laços que são colocados no nosso caminho serão desfeitos, porque Deus os desfaz. Para isso, irmãos, nós precisamos ter corações quebrantados e humildes, para reconhecer que o comando é de Deus, não é nosso. Para isso, nós precisamos saber que a verdade não está no homem, a verdade está em Deus, e nós precisamos ir a esta fonte, a palavra de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos assumir decisões na nossa vida, decisões de romper com aqueles comandos que não são comandos de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos tome pela mão, guie a nossa vida, abra os nossos olhos, nos dê discernimento e abençoe cada um de nós com a graça, misericórdia e poder dEle. Amém, amém. Coral, vida e louvor.
que procede do Senhor é comando bondoso, cheio de amor, todo-poderoso, que traz confiança, segurança e esperança. Portanto, é neste espírito que nós sairemos do culto nessa noite. A minha vida está sob o comando do Senhor, porque a Ele eu entrego o meu viver. Oremos. Ó Deus santo e bendito, o quanto nós queremos andar sob o comando do Senhor. O Senhor que se revelou a nós por meio de teu Filho Jesus, nosso Salvador, aquele que venceu o pecado, a morte e o inimigo das nossas almas. Sabemos que não existe outro comando capaz de nos conduzir ao repouso, somente o comando do Senhor. Nos submetemos ao teu comando, buscamos o teu comando e entregamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor, do seu comando. Pai, em o nome de Jesus, que a tua igreja compreenda esta palavra e que cada irmão possa sair daqui nesta noite dizendo: eu quero o comando do Senhor sobre a minha vida. Pai, perdoa-nos e leva-nos aos nossos lares nesta noite, sob o amparo bendito e santo do Senhor. Livra-nos, Pai, de qualquer caminho, de qualquer entendimento que fuja ao comando do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.